Boa tarde a todas e a todos, muito bem-vindos. A Biblioteca Gulbenkian tem o prazer de estar aqui convosco de novo para acolher uma nova sessão de mesas redondas do projeto Mapas do Confinamento. Uma iniciativa, como sabem, em torno de um coletivo de artistas num projeto multicultural, já que cada participante vive em países e continentes diferentes, tendo como denominador comum a língua portuguesa. Em nome da delegação da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris, a Biblioteca Gulbenkian agradece a iniciativa deste projeto aos seus fundadores, Gabriela Trindade e Nuno Gomes Garcia, a ambos uma saudação muito especial. A sessão de hoje aborda um tema essencial relativo à edição, ao livro e à leitura, ou seja, a ilustração, pois conta com a participação das ilustradoras Mafalda Milhões e Yara Kono. O debate será moderado por Sara Novaes Nogueira. Antes de passar à questão e à função do ilustrador como elemento fundamental, enriquecedor e motivador da leitura para um público infanto-juvenil e não só, segue uma apresentação das nossas convidadas. Mafalda Milhões dedica-se à ilustração, mas também é editora, livreira, autora e mediadora de leitura. Formou-se em artes gráficas em Tomar, é discípula de Gutenberg e uma das impulsionadoras do projeto editorial O Bichinho de Conto, agora sediado em Óbidos. A sua obra conta com várias distinções. Em 2014 foi galardoada em Espanha com o Gourmand Award na categoria Best Illustrated Cookbook com o livro Marrux. Yara Kono, natural de São Paulo, Brasil, é ilustradora e designer gráfica. Estudou design e comunicação na Escola Pan-Americana de Arte e foi bolseira no Centro de Design de Yamanashi, no Japão. Vive em Portugal e desde 2004 faz parte da equipa do Planeta Tangerina. Venceu o Prémio Nacional de Ilustração em 2010 e o Prémio Bissaia Barreto em 2016. Entre as menções e seleções destacam-se o Prémio Compostela, Nami Concours da Coreia do Sul e Bologna Illustrators Exhibition. Para moderar esta sessão, Sara Novaes Nogueira. Licenciou-se em Educação de Infância e trabalhou como educadora em Portugal. Instalou-se em Paris em 2012, onde trabalhou como educadora e como tutora de português na Université Sorbonne, Paris 4, onde atualmente está a finalizar um mestrado em Línguas, Literaturas e Civilizações Estrangeiras. Fez parte da comissão organizadora do Printemps Littéraire Brésilien, participa em algumas conferências nacionais e internacionais ligadas à literatura lusófona, à educação e à literatura infanto-juvenil. É diretora do Conselho Cultural da Associação Internacional dos Luso-Descendentes, em França. Participou no grupo de tradução Esther e atualmente no projeto Mapas de Confinamento como tradutora e hoje como moderadora. Desde já, deixo a palavra às nossas convidadas e obrigada a ambas por terem aceitado este convite. Boa tarde a todos e a todas. Desde já agradeço a vossa participação aqui, agradeço por terem aceitado o convite, agradeço à Biblioteca Carlos Gulbenkian em Paris, sobretudo à Cristina Costa e à Isabel de Barros. Agradeço também ao Nuno Gomes Garcia e à Gabriela Ruivo Trindade, que foi quem nos fez este convite para estarmos aqui hoje nesta conversa em torno do projeto Mapas do Confinamento. E agradeço sobretudo às nossas ilustres convidadas, Yara Kono e Mafalda Milhões, que são ilustradoras. Gostava de começar por perguntar às nossas convidadas, portanto, mediante este projeto, que é o Mapas do Confinamento, que surgiu precisamente nestes tempos horríveis que vivemos, de pandemia, eu gostava de saber como é que vocês viveram a vossa arte durante este tempo e como é que a vossa arte se integrou neste projeto do Mapas de Confinamento. Passo a palavra ao Mafalda ou à Yara, quem quiser começar. Mafalda, começa. Eu pensei que eras tu que pensavas.
Pois é muito. Olha, antes de mais, antes de responder à pergunta, obrigada pelo convite. É um prazer estar neste projeto e ainda mais ao lado da Yara, que além de uma. É uma admiração, eu tenho pela Yara uma admiração muito grande e sinto-me assim sempre muito honrada com esta parelha. Por isso, obrigada. É muito bom fazer aqui assim este parzinho. É verdade. Pois, o que é que aconteceu? Eu sou, como dizia hoje de manhã numa conversa posterior ou anterior com a Sara, eu acabei sempre por não fazer os trabalhos de casa até ao fim nestes mapas do confinamento, porque o trabalho que tinha para fazer ficou sempre à espera da concretização. Fui acompanhando os mapas. O tempo de pandemia para mim foi um tempo de muita coisa, é muito difícil, ou talvez não, estou aqui assim a pensar, à distância parece mais fácil do que o que foi na realidade. Foram tempos muito estranhos, havia uma parte emocional que se enfiava em tudo, este medo terrível fez com que, de facto, nós ficássemos um bocadinho mais espevitados para o que aí vinha, e eu arrisco-me a dizer que o que nos salvou foi mesmo o poder que temos de criar e sair do desconfinamento que nos era imposto. De alguma maneira, a leitura, a ilustração, os nossos trabalhos ligados às profissões do livro foram para mim sempre uma tábua de salvação, ainda que eu na altura não tivesse essa noção. Se calhar agora à distância, sim. Como é que eu vi estes mapas? Eu vi estes mapas como uma teia, onde vários artistas se ligavam num projeto comum e havia, mais do que desconfinar, uma grande sede de partilha. E essa estafeta fez muito sentido. Até me parece que seria uma pena que ela fosse confinada ao tempo do confinamento e ao Covid. Portanto, se calhar precisamos de continuar a desconfinar para além deste tempo que nos foi imposto, porque esta liberdade de criar, esta troca de expressão, este diálogo que existiu entre várias expressões artísticas e várias entidades ou várias não são bem também não são entidades, são identidades, não é? Cada criador funcionou como um universo e toda esta amálgama de criação nos deu vários caminhos e ramificações e outras possibilidades de criar outra vez. Portanto, no fundo, este tempo eu acho que foi vivido com alguma pouca noção do que era efetivamente, mas com muita noção de como as artes nos salvam e como a criação é importantíssima para não enlouquecermos e estarmos ligados também ao mundo em que vivemos. E pronto, como fui a primeira, estou aqui toda engasgada, que isto não está. Não. Não, sem dúvida, acho que é isso que foi isso que falamos e estou completamente de acordo, e era o que estávamos a falar, que no fundo eu acho que isto vai ser um fio condutor e que não está terminado, pelo menos por agora não está terminado, antes pelo contrário, ainda continuam a haver imensas atividades, como esta hoje, e também atividades de tradução e de criação, sem dúvida. Portanto, eu penso que pelo menos por agora ainda está com continuidade, o que é ótimo, e que continue. Agora a Yara. Então, boa tarde, também agradeço o convite e é um prazer imenso estar aqui convosco. Em relação à minha participação no Mapas do Confinamento, agradeço o convite que veio por parte da Gabriela, que eu conheci a Gabriela em Londres, e fiquei muito contente quando recebi o convite. A minha participação foi assim pequenina, ela deu-me liberdade dentro do meu tempo disponível para trabalhar na ilustração, fazer algo referente a que senti ou não senti nesse período de confinamento, ou nesse período meio estranho em que
que vivemos e temos vivido. Eu acho que isso ainda não, pronto, apesar de estarmos assim numa fase assim mais tranquila, acho que esse período ainda mantém-se um bocado a mistura agora, tempos mais estranhos com a guerra na Ucrânia. Eu não sei se é possível partilhar a tela ou não. Eu acho que é. Eu só queria mostrar, pronto, a minha participação foi esta ilustração, que tem aqui uma mistura de colagem com intervenção digital pelo fim, em que acaba por ser aqui uma coleção de coisas que eu fui acumulando, sejam de sensações, sentimentos, cores, elementos gráficos. Durante esse período eu até divido em duas partes, uma assim mesmo mais confinada, mais isolada. Não tive sozinha, tive com meu namorado, e em que aqui acrescento várias mensagens do que fiz, do que não fiz, do que gostava de fazer, e acabou assim por ser uma panóplia de emoções e de sentimentos e de objetos, e que acho que teve assim mesmo muitas fases e muitos sentimentos e emoções pelo meio, muitos altos e baixos, acho eu. Não sei se foi assim contigo também, se foi mais linear, Mafalda. Sabes que havia um ingrediente que mudava tudo cá em casa, que é o fato de ser mãe, e isso traz aqui outras densidades e alivia também, de alguma maneira. De repente, eu não sei dizer se estava aflita por estar em casa ou se estava a salvo por estar em casa, e às vezes havia o medo e outras vezes havia aquela ideia de gratidão, de que estamos juntos e estamos todos juntos e estamos a salvo e agora estamos aqui confinados uns aos outros e afinal isto não é assim tão mau. E depois também outra coisa que acaba por acontecer é, nós estávamos com uma casa em construção que acaba por ficar pronta e nós passamos de um bairro onde éramos essenciais, porque tínhamos uma população de sénior grande, portanto acabamos por ser, nós começamos a assumir toda a rotina de ir buscar a fruta, a comida e fazer essa parte num primeiro momento, e depois quando a pandemia de alguma forma aligeirou, nós fizemos uma mudança para o campo e aí então ainda fazia mais sentido, porque era uma mudança desejada, mas parecia que de repente nos tinham dado a possibilidade de estarmos uns com os outros em liberdade, e então o confinamento não era bem a mesma coisa, sabe? Sim, e foi durante a pandemia essa mudança? Foi no meio, portanto nós pensávamos que mudando, não é, a seguir íamos ter a nossa vida a regularizar e de repente vem a medida que vamos passar mais um ano e de alguma maneira preparamos-nos para adaptar o nosso tempo. E o mais difícil para mim na pandemia era gerir a culpa do estar e não estar com quem nós gostávamos, porque de repente parecia que cada vez que havíamos a brecha para estar com quem nós gostávamos, porque estávamos cheios de saudades e já não aguentávamos mais, estávamos a cometer uma infração, era uma coisa assim estranha, era muito esquisito. De todas as formas, essas infrações que cometemos aqui em casa de alguma forma também nos revigoraram, ou seja, isto tudo para quem está habituado a sair, a viajar, e eu falo, por exemplo, da ausência que foi Bolonha, de todos os encontros, de toda a privação que passamos por não expor, não é? Tivemos sem exposições, era uma coisa muito estranha, era uma mexida no nosso cotidiano muito forte. E eu não tinha noção do que é que se passava, mesmo em relação à livraria, entendi rapidamente que agora era hora de tratar dos leitores, não era hora de tratar dos livros,
e se teria que substituir a distribuição entre alfaces e couves por livros, é que sim fosse, ou seja, não sofri muito com essas alterações, sofria com a ausência sentida, ainda que não a tivesse a prever, de vez em quando acusava a falha. Isso para mim foi complicado e ainda é, porque de alguma forma nós estamos agora a reerguer-nos. Eu falava também, no meu caso, que não estou só com a ilustração, eu acho que se estivesse só com uma área do livro, não sei até que ponto é que seria uma pessoa completa. Acho que corro risco de nunca vir a ser ótima em cada uma delas, talvez nunca seja uma ótima ilustradora, talvez nunca seja a melhor editora, mas o facto de poder provar um bocadinho de todas, não que seja mediana, que também não me sinto assim, mas não tenho essa carga de ser excelente, dá-me espaço para sair dos universos e entrar e sair, e isso para mim é um respiro. Portanto, quando a Mafalda Livreira teve que fechar a porta, a ilustradora podia continuar a trabalhar, e quando a editora teve que esperar um bocadinho, a mediadora ou a mãe ou whatever, podia sempre fazer qualquer coisa, eu tinha sempre escapatória, e eu acho que isso para mim acabou também por me salvar um bocado dessas angústias. Eu não estou presa só a uma tarefa, e isso para mim na altura foi evidente que era uma sorte, porque se eu tivesse só um rendimento de uma das áreas, teria sido muito complicado, e não foi, não posso dizer que tenha sido. Pois, sem dúvida. Eu ia falar precisamente sobre essa questão do facto da Mafalda ter mais do que uma profissão, no fundo, não é? A Mafalda hoje está aqui mais como ilustradora, mas a Mafalda é autora, a Mafalda é mediadora de leitura, a Mafalda é livreira, é editora, e eu gostava que aproveitasse para nos falar um bocadinho disso, e no fundo já foi de encontro um bocadinho à questão, não é? Como é que a ilustração, no meio de tudo isso, se compôs na sua vida nestes tempos, não é? E que no fundo é o que a Mafalda diz, ajudaram-na a libertar-se, no fundo, não é? A ilustração acaba por ser, se calhar, o denominador comum de todas as áreas, não é? Eu acho que a minha grande dificuldade em escolher a profissão, ou de ter só uma, se calhar só tenho uma, se calhar sou só uma falda e mais nada, e se calhar isso de vez em quando basta-me, porque eu lembro-me perfeitamente do dia em que imaginei ter a livraria. Eu era muito pequena, eu sempre quis ter uma livraria. E a minha ideia de livraria foi-se compondo à medida que eu ia crescendo, e tinha a ver com, primeiro, o facto de eu ser transmontana e no sítio onde eu nasci não haver livrarias. Eu vivia em Mursa e tínhamos a papelaria do Sr. Belmiro, mas não era as livrarias onde nós íamos no Porto, não é? Estávamos habituados a encontrar de tudo, e havia um espaço para o livro. Então eu era visitada regularmente pela Gulbenkian, e foi nas carrinhas da Gulbenkian que eu me tornei leitora na biblioteca da minha mãe, no colo da minha avó e por aí fora. No fundo, acho que quando decido abrir a livraria, o que pesou mais foi o facto de eu querer dar a oportunidade a outras pessoas terem também aquilo que eu gostava. No fundo, o que eu gosto é de tudo o que a leitura nos proporciona, tanto no ato da criação, como no usufruto, ou até mesmo na questão da aquisição do livro. Há uma predisposição na literatura que me faz sentir muito feliz no meio de ilustradores, autores. Gosto de ir ao cinema quando o livro se transforma num filme, gosto do teatro. Há muitas densidades, a livraria permite-me isso. Posso receber uma peça de teatro, posso fazer uma instalação, podemos ter contos, ou seja, de alguma forma
em potência esta casa, que é minha, mas também já deixou de ser minha há muito tempo, acaba por ser um lugar onde a leitura acontece de múltiplas formas. E isso repercute. Eu não sei, é muito engraçado, porque agora os miúdos não têm esta ideia, mas eu, quando me fazem essa pergunta, vejo como as minhas filhas sofrem quando têm que escrever a profissão da mãe. E eu não decido, não é? Porque depois chegam lá, profissão do pai, profissão da mãe, e a mãe, elas quase decidem ao ano o que é que lhes apetece que a mãe seja. Oh mãe, este ano vais ser ilustradora. Oh mãe, este ano vais ser livreira. Oh mãe. E isso para elas também é complicado, mas esta indefinição, eu acho que das duas uma, ou um dia desemboca numa coisa muito estreita e escorreita, ou vai andar um bocadinho neste universo porque eu não consigo libertar-me de uma destas profissões. Eu preciso delas, não sei como é que isto se explica, não faço ideia. Eu acho que a Mafalda é isso tudo, e no fundo a livraria permite-lhe ser tudo isso e ter essa multiplicidade de Mafaldas, no fundo. Alguém disse uma vez, e isto não está longe da realidade, não podendo receber as pessoas todas em minha casa, arranjei a livraria. Ótimo. E já agora eu queria só acrescentar uma coisa e depois passo a palavra à Yara. Eu gostava que me dissesse, Mafalda, a sua livraria é em Óbidos, certo? Minha livraria é em Óbidos, a 2 km do centro da vila, no Ciminho do Monte. Agora está uma ventania desgraçada, parece que vamos ficar sem telhado a qualquer altura, mas eu acredito muito também neste poder que nós criadores temos de descentralização. E eu acho que é muito importante também descentralizar a cultura a todos os níveis. E esta ideia de qualidade de vida, da qualidade dos momentos, a mim interessa muito, mais do que a pessoa compra cá, interessa-me a qualidade do acervo que a pessoa encontra cá, mais do que vive cá, a qualidade do momento que ela passa cá. Então eu diria que contra a corrente, a nossa livraria não é uma livraria de massas, no sentido que não estamos à espera de 500 mil pessoas, mas fazemos um trabalho quase de 1 para 1. Há uma história muito pequenina. Um dia num serão está uma mãe com uma miúda e passa outra, e a mãe que acompanhava a criança disse-lhe, olha, esta é uma Mafalda, é a dona da livraria. E a outra mais pequena passou e disse, olha, não é, a livraria é minha. Ela perguntou, mas tu és a Matilde, filha da Mafalda? Ela disse, não. Então, mas és a Maria? Não. Quem és tu? Eu sou a Carolina. Então, mas tu és alguma coisa a Mafalda? Não. Então, mas a livraria tua? É. Eu venho cá, a Mafalda é que toma conta. E isto faz todo sentido para mim, não é? Ótimo. Então fica o convite para quem quiser ir à casa da Mafalda, Não, que é em Óbidos. A livraria de toda a gente está nos Casais Exatamente. Brancos, no Ciminho do Monte. Ótimo. Espero ir lá um dia também. Cá esperamos. Ok. E em relação agora à Yara, eu gostaria de falar um bocadinho, porque a Yara nasceu no Brasil, tem origens no Japão e está a viver em Portugal. E eu gostava de saber como é que todas essas estadias pelo mundo, de que forma é que influenciaram o seu trabalho como ilustradora e como é que vive estes momentos. Eu só vou acrescentar uma coisa que eu achei engraçada, essa história da livraria ser a casa, não é? Da leitura. Eu acho que o que eu sinto também que o livro também é um bocado uma extensão do que é o leitor, porque eu vejo um livro, não é o meu livro ou o livro que eu fiz, eu sou autora. O livro, a partir do momento que está na livraria e é comprada por um leitor, o livro passa a ser do leitor. E ele é que domina esse território. Deixa de ser meu, passa a ser do leitor. E é engraçado, porque eu também acabo por ter uma visão muito parecida do que é o livro, como a Mafalda tem do que é a livraria. É muito lindo isso. Dito Completa-se. isso...
Sim, completas, completamente, completamente. Dito isso, pronto, em relação ao meu percurso, é assim um bocado diferente, talvez seja, se calhar hoje em dia é mais comum, mas pronto, eu nasci em São Paulo, no Brasil. O meu pai é japonês, nasceu no Japão. Eu já estive no Japão algumas vezes, mas é engraçado que mesmo não tendo vivido a minha vida no Japão, eu acho que também carrego muita herança dos meus pais, dos meus avós, uma herança que está ali na pele, no sangue, em tudo. E é óbvio que isso influencia não só o meu trabalho, como a minha vida também, a minha maneira de ser, a minha maneira de estar. Eu acho que tem tudo a ver com esta herança familiar. E quando eu digo familiar, não é só família, também acabam por ser os amigos, as pessoas que eu vou conhecendo, as pessoas com quem eu vou trabalhando e que vou conhecendo não só nesta área, porque eu acho que quem me conhece melhor sabe que eu não fui ilustradora a vida toda. A minha área de formação inicial é farmácia bioquímica. Já trabalhei nessa área durante 5 anos e a ilustração foi entrando assim aos pouquinhos, naturalmente, na minha vida. Portanto, vir viver aqui para Portugal também foi algo que me influenciou, ou seja, não só as minhas raízes me influenciam, mas também toda a minha vivência, e acaba por ser mesmo uma grande mistura boa dessas memórias, influências, vivências que vou acumulando. Todas essas raízes, não é? Que no fundo também estão guardadas um bocadinho na infância, que se refletem depois na idade adulta, não é? Sim, às Também. vezes eu acho que nós nem temos consciência que carregamos essa herança toda e essas memórias, e muita coisa fica pelo caminho, mas eu acabo por inconscientemente recuperar isso e acabo por me ver usando elementos gráficos, cores, imagens, pronto, que nem sempre fui eu que vivenciei, foi uma história que me contaram, que minha mãe contou, ou que um amigo contou, que vou ali e acrescento esse elemento à ilustração. É quase inconsciente. E depois, claro, acabo por criar consciência e repito um bocado pronto, gosto, tipo, uma vez que crio essa consciência, gosto de repetir e acrescentar esses elementos todos, que eu acho que acabam por enriquecer a história. E é isso, eu tenho esta leitura daquela chave na cor-de-rosa que acrescentei à ilustração e o leitor faz a leitura que ele bem entender. Isso eu acho bonito. É curioso isso e eu ia pegar nisso porque assim eu sou educadora e a importância que eu acho que os livros de literatura infanto-juvenil, sobretudo a parte da ilustração, nessa idade, nessa fase do pré-escolar é extremamente importante porque é o primeiro impacto, portanto a priori nessas idades as crianças ainda não sabem ler. Portanto, a linguagem visual daquilo que elas veem na ilustração do livro vai ser o primeiro impacto, o primeiro texto com quem elas se vão encontrar. E eu gostava de saber, a Yara estava-me a falar no contrário, não é? Mas eu vou-lhe fazer a pergunta no inverso. Portanto, se também pensa, portanto, além de pensar quando cria na sua infância, se pensa ao criar que também está a criar para esses jovens, para esse público leitor, que vai ter essa, e a importância que vai ter nesse público leitor, essa importância psicossocial no desenvolvimento da criança que vai pegar no seu livro, não é? No fundo. Pronto, quando trago elementos da minha infância ou memórias passadas, eu acho que são um bocado até pronto, coisa. Não é uma coisa que utilizo com esse propósito, né? É óbvio que quando ilustro um livro, quando aceito um projeto na área do álbum ilustrado, há sempre
alguma preocupação em que este livro resulte, ou seja, tenha uma boa legibilidade para o leitor, independente da idade que esse leitor tiver. Mas, pronto, sobretudo, acho que tem de ser um livro que para mim, enquanto leitora, resulte. E que, sobretudo, seja um elemento que seja desafiador para esse leitor, independente da idade que tiver. Ok. Passo a mesma pergunta também para a Mafalda. Eu partilho da opinião da Yara, e acho que o livro enquanto corpo, enquanto objeto visual, enquanto narrativa, é um cozinhado com muitos ingredientes. E se eles forem muito mentalizados, podemos até tirar-lhe metade da poesia, não é? Ou toda, porque se estivermos a pensar nas ideias e tentarmos adaptar às faixas etárias, por exemplo, vai haver muitas que falham e não temos a certeza de como é que as compreensões leitoras, independentemente das faixas etárias, funcionam. Então, eu acho que o que tento sempre também é que o álbum seja, ou o livro seja um objeto saudável, que seja um produto de criação que de alguma forma me preenche e faz sentido. Se tiver a fazer sempre o trabalho em função dos outros, eu vou estar a correr o risco de não fazer uma coisa que encaixe nem em ninguém, nem em mim própria. Qual é o grande desafio? O desafio às vezes está em testar-nos criativamente, porque há uma série de autores, ilustradores, e nós em Portugal temos a sorte de, apesar de ser um país pequeno, de ter uma série de criadores com uma enorme qualidade. E muitas vezes fica o desejo de fazer jus a esse grupo, quer dizer, de também pertencer a um grupo que continua a dar ao mercado propostas inteligentes. Isto no sentido de, já que nós vamos deitar uma árvore ou duas abaixo, então que valha a pena, não é? E que se faça realmente... olha, que valha a pena no sentido da qualidade e que se cumpra a função. Mas o que eu queria dizer é que, para mim, é muito importante que haja jogo, que haja uma novidade, que haja descoberta, que o livro para o leitor faça sentido. Então não posso dizer que a opção estética não influi. Claro que sim, a educação estética é importantíssima. Então, se calhar o produto é o resultado destes encontros, destas influências, o facto de ter a livraria faz-me às vezes procurar fazer um livro diferente do que aquilo que chega à prateleira. Ou outras vezes não, depende muito dessa dança que existe no ato de criação de autor, ilustrador, editora, e se ela é ou não mais ousada ou mais participada ou não. Eu acho que uma das maiores alegrias para mim é quando seja um miúdo ou seja um adulto vá ao livro. Às vezes não há um grande interesse ou não se percebe a narrativa numa primeira, mas vão recuperar o livro um tempo depois e fazem a releitura e vão descobrindo, sejam novos elementos ou afinal, nesta segunda leitura já gostam mais do livro, depois vão ler novamente. E para mim é muito giro ver que num mesmo objeto o leitor encontre N caminhos, N novidades e possibilidades. E nessa leitura e nessa releitura do livro ilustrado. Eu em conversa aqui há dias com o escritor, que também é editor, o João Manuel Ribeiro, ele dizia, porque eu acho que uma história, apesar de educadora, eu acho que a história, quando eu pego na história, no livro, ele tem que encantar não só as crianças, mas o adulto. E ele dizia que a literatura infantil-juvenil, que é a única literatura
que é uma literatura para toda a gente. E no fundo eu estou de acordo com essa expressão, não sei se vocês estão de acordo, mas pela conversa penso que sim, portanto, e no fundo vai contra isso, não é? Quando o criam, não queriam a pensar num público específico, mas o interesse, a magia, o encantamento vai ser fluido e vai ser, se vai encantar uma criança como vai encantar um adulto, e quando encanta um adulto, encanta certamente a criança, eu acho. Não é? Aqui na livraria costumamos dizer, quando o livro é só bom para a criança, não é bom para ninguém. Concordo. Ele é muito bom só para a criança, então eu acho que ele, pronto, fica... Quando é Fica por bom ali. para toda a gente, eu acho que ele é bom para a criança. Extraordinário. É extraordinário, sim, sim, sim. Sim, inclusive há muitos leitores do Planeta Tangerina que são adultos e não têm filhos. Exatamente. Nós temos assim muitos leitores que são mesmo adultos, assumidamente são fãs desse formato de livro, e não são só do Planeta Tangerina, são dos álbuns ilustrados no geral. Eu peço desculpa, eu vou aproveitar essa definição que usou, Yara, do álbum ilustrado, e eu fazia-lhes uma pergunta, porque a nível académico discute-se muito em Portugal a diferença entre livro ilustrado e livro-álbum. E já agora eu gostava que a Yara me desse a sua opinião, o que é que acha sobre esta diferença, se faz diferença, como é que constrói a sua criatividade nestes conceitos académicos. Pois, da leitura que faço desta sua questão, que no início fiquei assim um bocado intrigada, porque o livro-álbum era um termo que uso pouco. Eu gosto de chamar o livro, há muita gente que chama o livro ilustrado ou álbum ilustrado de livro infantil. Eu acho um bocadinho redutor o termo, porque eu acho que o livro ilustrado, ou álbum ilustrado, acaba por ser um livro para todas as idades, como a Mafalda já aqui enfatizou, né, várias vezes. E pronto, chegamos aqui à conclusão que há aqui outros termos que acabaram por surgir com o passar dos anos, que eu acho que é o livro objeto ou o livro silencioso, que se calhar fazem mais parte deste universo do livro-álbum, que acabam por ter como ponto de partida não a narrativa, e sim o seu conceito, a ideia por trás do livro. E eu tenho aqui vários exemplos para... Ótimo, ótimo, mostra-nos. Mas não vou... A ideia também é essa. Sim, É que mostrem também eu não vou começar por mostrar livros da minha autoria, mas livros que se calhar... como a Sara disse sobre o formato do livro ser abaixo, eu acho que este é um livro que eu levo como exemplo nas minhas aulas, e que tem o formato álbum, mas é um livro que eu acho que tem uma narrativa, mas tem uma linha condutora. É um livro que se chama Onde Vivemos Monstros, do Maurice Sendak, e foi adaptado para o cinema, como a Falda já disse, e tem esta dinâmica de ter o texto de um lado e a ilustração do outro, como eu acho que se vê um livro ilustrado tradicional. Mas o que eu acho que o Maurice Sendak aqui inovou foi que esta personagem é uma personagem que não era na altura muito habitual nos livros infantis ou nos livros ilustrados, que é uma personagem, é uma espécie de um pequeno anti-herói, ele é muito reguila, ele é um miúdo que não é exemplar, e que leva aqui a um universo de fantasia. E o que eu acho que é mais inovador neste livro, e que foi muito inovador e muito contestado na altura, é que um livro que a partir de certo momento, que vou passar aqui, ele passa a ter um momento em que não há texto. A narrativa é feita através das imagens, ou seja, deste universo em que a personagem está a viver,
e o texto volta. Eu acho isso bastante, eu acho que é mesmo, acaba por ser quase um ponto de viragem pro gênero de livro, e eu acho que é um grande exemplo do que é um livro ilustrado. Eu acho que é bastante inovador também para a autora. Entre outros livros, também tem um aqui que eu gosto muito do Dobroslav Fall, que é o Isto ou Aquilo, que também é um livro que sobrevive do seu conceito, da sua ideia, né? Quase um jogo, uma brincadeira, em que nós temos aqui. Lá está todo esse trabalho da ilustração por trás, que giro. Sim, e quer dizer, Mudança. isso não é só... Pronto, aqui não há uma narrativa, né, como há no caso do exemplo anterior, mas aqui é uma ideia, um conceito, e o título também acho que é bastante elucidativo, e o livro é isto, é simplesmente isso. É um livro que obviamente sobrevive muito da dinâmica leitor-livro. Se o leitor não... Pronto, é mais trabalhoso para o leitor, não é? Mas se o leitor não percebe, não manipular, não é? ou não manipula, o livro não funciona também, o que eu acho que é muito bom. Mas é excelente porque precisa dessa interatividade entre o livro e o leitor. Sim, Isso é excelente, é fantástico. Sim, é o que eu chamo de livro-objeto. Exatamente. E que exige um pouco mais do leitor, não é só ler, não é só perceber a narrativa, é também interagir com este objeto que é tão precioso, que é o livro. Sem dúvida, sem dúvida. E a Mafalda, o que é que pensa sobre... É muito bonito isto que a Yara diz, porque de repente, não havendo mais adjetivos, ou havendo muitos e não sabendo o que é que se vai buscar, a Yara disse uma coisa muito bonita, que é simplesmente isto. E isto é uma coisa que acontece muito quando chegamos a um estado perfeito, quando nós temos qualquer coisa que está redonda, está bem feita, está depurada, está composta e é o que se apresenta, ela torna-se simples, não é? É tão simples que é só usar, é só ler, é só ver. E esta questão, para mim, destas nomenclaturas que têm surgido, dos nomes, o álbum ilustrado, o livro-álbum, eu acho que são tudo nomenclaturas que resultam de uma grande dificuldade de classificar, porque nós não temos isto com o romance, nós não andamos às voltas com o romance, ou com o livro de ciência, ou com outro, não é? Ou até mesmo com a poesia, nós sabemos claramente o que é que estamos a nomear. A questão é que se olharmos para a literatura infanto-juvenil como um universo, vamos reparar que ela reúne todas as áreas que a literatura per si reúne. Nós, dentro da literatura para a infância e o álbum ilustrado, nós temos livros de ciências, nós temos ciências sociais, nós temos biologia, nós temos emoções, nós temos poesia, matemática, filosofia, culinária. Para o português, podíamos até desmembrar a literatura para a infância numa gramática muito completa. E isto faz com que as pessoas procurem um termo, mas eu acho que vai ser muito difícil. Havia uma coisa no roteiro em que dizia álbum decorado ou álbum ilustrado. Eu lembro-me de haver livros, e ainda há, e existe, mas lembro-me da experiência que eu tinha ao ler, por exemplo, a Beatriz e o Plátano, onde a ilustração dizia a mesma coisa que o texto dizia. Essa é uma maneira de estar, mas esta fusão de texto e imagem, o que nós estamos a assistir, a forma de comunicar através do livro e das imagens, está a dar uma grande volta e sempre deu uma grande volta e está muito próximo da grande galeria de arte que é a biblioteca do álbum ilustrado. E isto
faz com que, de repente, se olhe para um livro do Sendak e diga, isto agora aqui não tem texto escrito, mas há narrativa gráfica. Portanto, nós não interrompemos. Até que ponto é que o texto só tem caracteres? Porque é que não tem cores e linhas e formas? É porque depois vamos chegar ao paratexto e há outra nomenclatura que havia anteriormente para arredondar e embelezar o texto, nem era ilustrar o que estava, era uma espécie de moldura para enquadrar texto e lhe dar importância, e hoje em dia faz sentido pensar na literatura infantil como uma biblioteca plural, como uma mega biblioteca, não é? O Planeta Tangerina, enquanto autor, tem esta dimensão de mega biblioteca, de assuntos. Exato. É um exploratório quase. É uma arte de comunicar, no fundo, não é? Eu queria era tirar esta coisa de que de repente A nomenclatura, não é? as crianças, e não vejo isto de maneira redutora, mas vejo isto de uma forma subaproveitada. Não sei se isto é a mesma coisa, não no sentido de reduzir à infância, mas de só aproveitar para aquela faixa etária. E isso para mim claramente não faz sentido há muito tempo. Exato. E é isso que estava a falar eu também sou de acordo, que eu acho que o livro tem que pertencer a todos, não é? Mas o que estava a falar do paratexto, eu acho que ultimamente vê-se cada vez mais a questão do paratexto, a folha de rosto ilustrada, portanto, já não é só uma ilustração, o ilustrador não trabalha só dentro do livro, digamos assim, não é? Nas páginas do livro, mas há toda uma forma de comunicar à volta de todo o livro-objeto, no fundo, não é? Sim, eu acho que o livro quer dizer, ao menos quando ilustro um livro ou quando trabalho num determinado tema, a minha preocupação não é só preencher as páginas do miolo. Eu também tenho alta preocupação do que irá nas guardas, a informação que vai nas guardas, iniciais e finais, o que é que a lombada vai dizer ou não, qual é a ilustração que uso para a capa, ou o lettering, ou a letra que escolho. Para mim tudo está ligado, né? E, portanto, a composição gráfica e todos os elementos que compõem um livro são importantes para mim. Não deixam de ter mais ou menos importância. O conjunto, junto com o texto, obviamente, é quase como se a ilustração acabasse por envolver o texto de maneira harmoniosa. Tanto é que a primeira coisa que eu faço quando me preparo para ilustrar um livro é distribuir o texto, porque mesmo o ritmo de leitura de um texto é super importante, e para mim é importante que haja e muitas vezes esta divisão do texto parte até do próprio autor do texto, quando não sou eu a escrever. E juntos definimos o ritmo de leitura que o livro vai ter, do início até o fim. E eu faço uma provocação: o ilustrador é um autor. Sem dúvida. Portanto, o ilustrador é tão autor quanto o escritor, para mim. Eu acho isso ótimo. Nós conversávamos há um pouco sobre essa questão de como é que faz o projeto, não é? Portanto, que não há essa diferença do contrato do ilustrador com o autor. Eu acho isso excelente, não é? São ambos autores, mas nem sempre foi assim, e se falarmos não só em Portugal, mas noutros países, também nem sempre isso acontece, não é? E ainda verificamos hoje em dia em alguns livros em que o nome do autor vem em letras grandes e bem destacado, e o do ilustrador vem em letras pequeninas, e assim numa curta parte do livro. Eu acho que isso está a mudar esse conceito, e ainda bem, mas Também tem o que é que acha? Olhando para a história
do impresso, do livro, nós vamos ver isto em vários momentos. E o que é fato é que a imagem tinha uma função de paratexto, ela não era tão valorizada. O que era mais valorizado à época e que não era posto em livro e talvez tenha tido mais relevo, tenham sido realmente as ilustrações dos feitos da Bíblia e outros grandes feitos na altura e que até tinham também a questão do uso dos dourados e da pintura. Portanto, há ao longo do percurso um peso diferente da imagem e dos diferentes tipos de imagem. O que acontece é que chegamos aqui a um ponto em que se baralharam aqui um bocado as coisas. A figura do editor mudou também, porque se o ilustrador é autor, o ilustrador também já é editor dos seus próprios livros. Isto mudou um bocadinho todo o paradigma e o que se vinha, e foi uma coisa que de alguma forma atravessou a Europa e não só. E houve aqui grandes mudanças, porque de repente nós já não tínhamos um diretor de arte para uma editora, nós tínhamos os próprios artistas que faziam a criação e a direção de arte das suas próprias editoras, ou que entregavam já também os trabalhos prontos. Havia esta coisa da ilustração por encomenda, e aquilo que eu dizia da Beatriz e do Plátano, tudo o que estava no texto estava descrito na ilustração. Era muito bonito, mas havia um grande medo que a criança não percebesse o que o texto dizia, então as ilustrações faziam-se de apoio. Tudo isto é necessário e teve ao longo do tempo o seu tempo, o seu... esta coisa da importância do autor, do ilustrador, acho que tem muito a ver com até o processo de criação. E o que nós estamos a assistir é realmente a esse empoderamento dos criadores sobre o direito que exercem sobre o poder intervir naquilo que criam, porque esse direito não existia. E ter mais liberdade, não é? E isto mudou tudo. Aqui é que está a grande fênix, ou é que está aqui o ouro. É porque de repente deixamos de ter o editor académico que estava preocupado com a leitura pré-concebida e passamos a ter os criadores a apostar em exercícios de leitura sem conceito de leitura, e isto deu uma amplitude muito grande à literatura infanto-juvenil, e nesse aspecto Bolonha é um marco porque abre bastante aqui a asa, ou abre toda a dinâmica pela discussão que existe dos países e por podermos ver os trabalhos uns dos outros e haver aqui um grande, e também a questão de estarmos com as comunicações muito mais disponíveis e vivermos uma área de comunicação aberta, não é? Eu acho que isso tudo fez com que, às vezes, são os próprios criadores que não se veem nessa posição de endeusamento, não? Estão felizes por criar os objetos. E esse endeusamento vai para o objeto e não para as pessoas, não é? Eu acho que é sobretudo surpreendente que haja aceitação de objetos tão inusitados no mercado, porque eu lembro-me que quando a editora começou, aliás, nem era editora sequer, era um ateliê de design e comunicação. O primeiro livro, assim, mais fora da caixa que nós editamos, e aliás, foi a primeira leva de livros, foi o PedPie. E o PedPie era um livro que, pronto, estava mesmo completamente fora da caixa e pronto, tinha tem cores muito sóbrias. É um livro, assim como Isto ou Aquilo, vive do seu conceito, da ideia, e tem um ritmo de leitura, pronto, tinha tudo para não ser aceito no mercado, e foi um grande sucesso. Por isso, mesmo, eu acho que o leitor nos surpreende em muitos aspectos, porque, pronto, as editoras achavam que havia uma fórmula, um método de trabalhar e de fazer livro, e quer dizer, isso foi completamente desconstruído, foi completamente ultrapassado,
porque provou-se que o leitor ele tem abertura para outros gêneros, outros formatos de livros nesta área. E eu acho que a própria evolução do que, como falava a Mafalda há bocado, que achavam que a criança não ia entender e, portanto, faziam o complemento, mas eu acho que quanto mais se estuda a evolução da criança, o conceito da criança... Não, eu acho que está tudo bem se ela não entender. Está perfeito. Não, mas às vezes a gente discrimina o que as crianças não vão entender. É esse o problema. A gente acha sempre que eles não vão entender, eles surpreendem-nos. Às vezes entendem mais facilmente do que nós. Adultos. Aqui é da grande aposta que há no leitor, através da manufatura destes livros que fogem, porque assim, há muito livro clássico que ocupa exatamente o mesmo espaço e segue a evolução que se viu no Pedro Pai ou noutro livro, como está a falar a Yara. A questão que eu falo é desta abertura de criar álbuns sem preconceito, o que faz com que não haja também preconceitos leitores. Exato. E isto foge um bocadinho à academia. A própria academia, de repente, explica, e agora nós temos, não é, pós-graduações de literatura infantil que desdizem, que se dizem enquanto as pessoas estavam a estudar. Mas o grande ouro disto tudo está, de facto, na liberdade que há em fazer estas junções, estas fusões, a abertura, quer na liberdade de criar, quer na liberdade de ler. Porque, no fundo, se a criança não percebe, como diz a Yara, está tudo bem, porque é legítimo e é bom que não perceba também. Precisa de coisas que não entenda. Mas não há que negar que a literatura infantil juvenil está cheia de descoberta. E quer se entenda ou não, nós deixamos de ter uma leitura cerebrada que é só de compreensão e passamos a ter outra que emocionalmente nos ergue de outra maneira e nos edifica de outra maneira, porque viver e perceber tudo é uma violência muito grande. Não podemos ter esta pretensão e talvez a literatura infanto-juvenil seja neste momento a maior das bibliotecas nesse aspecto. E no facto ir procurando novamente o mesmo livro até para tentar compreender, não é? Portanto, fazer esse trabalho de releitura, de voltar ao mesmo livro, voltar a fazer uma outra leitura até com outro olhar e fazer esse trabalho de não perceber à primeira, mas está tudo bem. Eu acho que isso era um exercício que todos nós devíamos fazer mesmo para livros de... Pronto, um romance ou um livro de não ficção em que, em certa altura das nossas vidas, fizemos uma leitura e de certeza hoje, passado, sei lá, 10, 20, 30 anos, relemos e fazemos uma leitura completamente diferente. Eu acho que acontece o mesmo no livro ilustrado, mas num prazo mais curto de tempo. Às vezes, eu acho que a Mafalda já deve ter visto também, e a Sara várias vezes, aqueles miúdos que ficam mesmo fascinados por um determinado livro, e ali, durante algum tempo, é a leitura de cabeceira da noite, coitado dos pais, todos os dias a levar com o mesmo livro. E eu acho que isso é giro, porque eu própria já presenciei isso, deles estarem a descobrir coisas. É delicioso, eu acho. Eles quererem voltar ao mesmo livro mais que uma vez. O Daniel Pennac dizia que a repetição era um reflexo de poder, no sentido de, se eu como uma mousse de chocolate e gosto muito, eu vou querer provar outra vez exatamente aquele sabor. E o livro tem essa tecnologia, não é? Nós não precisamos, nós temos a nossa mão e o nosso ritmo para poder compor. Então, quando há essa possibilidade de reviver, por que não? E para as crianças é uma coisa incrível, porque de alguma forma
há uma edificação emocional que as estrutura com a repetição. É como se a isto nós chamamos hábito. Eu chamava aqui uma frase do Fernando Pessoa que eu gosto muito, que é, já é porque ele dizia, os livros para crianças não devem ser escritos para crianças. E isto levanta também outras questões, não é? Verdade. Sem dúvida. Pronto, isto dava outra conversa, mas cabe muito bem nesta conversa que nós estamos a ter. Sem dúvida, sem dúvida. Ao bocado a Mafalda falava na questão de Bolonha e falava nessa questão do alargamento da Europa e eu sei que a Mafalda e a Yara também já ganharam alguns prémios pelo trabalho que têm feito de ilustração e não só. E eu gostava de saber, porque acho que o prémio, no fundo, vem valorizar o trabalho do ilustrador, não é? E vem-lhe dar outra visão também mais alargada a outros países ou outros cantos do mundo. E eu gostava que me falassem um bocadinho disso, desses prémios que ganharam, da importância deles e o que é que significaram, se abriram portas. Qual a importância para vocês nesse sentido dos prémios? Eu posso falar que, no meu caso, o prémio é talvez uma confirmação de que não estamos assim tão errados quando escolhemos esta profissão, não é? E às vezes esses prémios são ótimos até para a família que ainda não percebe muito bem o que é que a gente faz. E que a gente um prémio, ela espera que agora, né? Afinal, ela faz alguma coisa. Afinal, não sou só rabiscos, não é? Não, espera, é um prémio, é um prémio. Mas no meu caso, os prémios são confirmações coletivas, ou seja, não pertence só a mim. É a editora, é o livro, é tudo o que se passou até chegar lá. Por exemplo, no meu caso com a Maruxa foi muito engraçado, porque quando eu ganhei em Espanha o livro, o prémio com a Maruxa, em Portugal o mesmo prémio foi dado às 365 receitas da Bimbi, uma coisa assim. Parecido. E nem sequer era ilustrado, foi outra coisa, não é? Então isto, quer dizer, o prémio é uma coisa que dura pouquinho tempo, mas que de alguma forma nos confirma que fazemos parte de uma família. Então, no fundo, ele traz para mim duas coisas muito importantes. A confirmação de que vale a pena acreditar em nós e no nosso trabalho e não somos os únicos, mas depois também a responsabilidade que é de ir para lá do prémio, não é? Sem grandes pressões, mas pensar o que é que vamos fazer a partir dali, porque não há como voltar atrás, não é? E de alguma maneira isso obriga-nos a nós que somos sonhadores, criadores, a continuar a seguir o nosso percurso. No meu caso, eu diria, sem angústia. A ideia não é, eu nunca penso nos prémios, por exemplo, não é uma coisa que me... Talvez o prémio mais incrível que eu tenha ganho no meio desta história toda foi mesmo quando a livraria ganha o prémio de uma das livrarias mais bonitas do mundo, e nós ganhamos o prémio em Portugal da melhor livraria independente, porque ela era tão fora, tão nonsense, tão fora do grande centro, que era uma confirmação de que ela podia existir até para outras livrarias e para outros projetos que quisessem fazer o mesmo. E eu vejo isto um bocadinho mais como essa confirmação social do nosso trabalho integrado nos projetos pessoais e de trabalho que nós temos. No meu caso é mais ou menos isto que acontece. E se calhar uma abertura também para outras pessoas também que vejam e que... Sim, e a questão do se interessem por esse tipo de trabalho. ser celebrado e laureado deixa-nos muito felizes, não é? Acaba por ser assim, mas lá está, isto vai sempre numa ótica de conquista coletiva. Nunca vejo isto muito como uma coisa individual. Um trabalho individual. Um happening individual. Sim, sobretudo quando o prêmio envolve o livro e não só o ilustrador. Eu acho que é mesmo sempre a vitória, é uma sensação de
ok, ganhei um prêmio, mas não é só meu, é da autora do texto, é da editora, porque também o trabalho da editora é importante, e depois é mesmo, eu acho, o primeiro, quer dizer, o primeiro prêmio nem foi um prêmio, foi uma menção honrosa, e eu fiquei mesmo super contente. Gênero, afinal é como a Mafalda disse, afinal acho que estou no caminho certo, né? Porque a insegurança é sempre muito grande nesse meio ainda, né? Há muita gente que ainda não consegue sobreviver só da ilustração, tem que fazer algum outro trabalho para poder conciliar com os outros trabalhos, e quando se ganha um prêmio ou quando se é selecionado para um catálogo, é mesmo a sensação que se tem é que, ok, eu acho que estou no caminho certo, eu acho que é um bom indicativo de que, ok, vou continua, né, keep going. Acho que é mais essa sensação. Ótimo. E no fundo também pode abrir portas, não é? Como a Yara dizia, sem dúvida. Que são importantes para o vosso trabalho. Eu acho que é fundamental isso. O reconhecimento, no fundo. Eu peço desculpa, essa questão de podermos ter livros publicados noutros países, eu acho sem os prémios ou sem esta visibilidade, mas nos prémios não quer dizer que sejam os nossos, de toda a gente, porque Exato. se a Yara ganha um prémio, eu já estou a ganhar de certeza absoluta, e os ilustradores portugueses todos também, não é? E no caso dos brasileiros e mais os japoneses, está tudo a ganhar. Está tudo com o fio com toda a língua portuguesa e não só. Sim, mas tenho ideia de que se não fosse esta grande onda, que e eu acho que não é sentida só por nós, é uma coisa na família da ilustração, eu diria, a nível mundial, é celebrada. E isso sem dúvida. Nota-se muito, não é? Eu lembro-me quando foi o prémio da Marusha, as primeiras reações que tive foram do Brasil, por exemplo, e as pessoas publicavam, ou então quando foi agora o livro da biblioteca onde cabe é uma casa onde cabe toda a gente, quando ganhou o prémio da Unesco, eu acho que foi uma coisa sentida que é nacional, porque no fundo é uma obra portuguesa que ganha num determinado país, quer dizer, somos nós todos. E isso faz com que o nosso trabalho coletivo também se expanda. E acho que também isso ajuda a que haja mais livros portugueses no mundo e isso reflete-se, eu acho. Sim, isso é verdade. Panorama, não é? E eu gostava de vos convidar para outra coisa, é que eu gostava que, eu infelizmente não tenho nenhum livro aqui em casa vosso, ilustrado por vocês, mas gostava que se tivessem, que mostrassem um trabalho vosso. Yara, Mafalda? Não vou vos enfadar muito, mas pronto, como falamos no livro objeto ou nos livros interativos, eu se calhar escolhi um livro aqui para vos mostrar, que é um livro que faz parte desta coleção dos livros interativos que nós chamamos Cantos Redondos, que é o Batata Chaca Chaca, que fala sobre... Pronto, também tem muito a ver com o meu universo, pronto, as coisas que gosto de cozinhar para os meus amigos, e portanto tem a ver com as receitas que faço, ou seja, um convite para o leitor preparar refeições comigo, portanto convido aquele para lavar as mãos, e pronto, mais uma vez, é um livro que depende muito da disposição do leitor. Há dias em que a coisa não corre muito bem, mas há dias que sim. Portanto, convido o leitor a participar. Convido o leitor para participar, exato. Atividades. Sim, a escolher os ingredientes, a tirar a lagarta da alface, e ele não precisa obrigatoriamente terminar o livro todo, ele pode saltar receitas. Há muitos, porque eu cito aqui no início que os convidados vão chegar no fim do livro, há leitores que vão logo aqui para o fim do livro para ver quem são os convidados.
E sim, os convidados são, pronto, às vezes não é uma pessoa, né? É um urso, é uma girafa, é uma pessoa, pronto, são pessoas É de todas as imaginação, cores e fantasia. sim, exato. E, portanto, também, mais uma vez, aquela utilização pouco convencional da guarda, que também, mais uma vez, eu tive que fazer por falta de espaço. Portanto, o livro começa na horta, não começa na cozinha, e pronto, termina na mesa. E pronto. E também a ideia de começar, portanto, a comida, não é? Começar na horta e depois passar da horta para a mesa e não do supermercado para a mesa. E depois muitos elementos aqui do livro, eles têm muito a ver com mesmos espaços, mesmo as receitas que selecionei. Aqui é um bocado a reprodução do que era a minha cozinha quando vivia na linha, na casa em que vivi na parede. Aqui acrescento também elementos de outros livros. Aqui é uma personagem de um livro do Bernardo, que é o Daqui Ninguém Passa, que também faz parte da coleção. E personagens que, na verdade, existem na vida real. Uma das receitas é um bolo que a minha cunhada faz, que é espetacular, ou seja, também todas as receitas que estão aqui no livro são fazíveis, né? Uhum. E depois eu tenho feedback, assim, muito positivo dos leitores, que até fazem algumas das receitas depois na cozinha com os pais, que é muito chique. Eu fiquei curiosa, tenho que comprar esse livro. Ele está esgotado. Então guarda para mim. Temos que fazer uma reedição, uma reimpressão. Eu estava a olhar a ver se tinha algum na prateleira, se tiver já lhe digo e comprei cá, está bem? Ok, fica combinado. Olhar e eu posso estar em dois sítios, mas está aqui o que é que há e a chácara não está ao pé, então Reserva. está no livro das imagens. Nós aqui na livraria não catalogamos os livros por ordem alfabética nem por autor. É uma coisa que baralha muito, desde sempre baralhou. Como é que fazem? Agora já. Não, nós temos tendência a catalogar ou a arrumar os livros por género, que é o que nos faz sentido. Por exemplo, a Yara tem vários géneros de narrativa, então nós vamos agrupando, porque se o leitor não gosta daquele género, pode gostar do que está a seguir, ou se gosta, pode gostar do que está. E então andamos sempre, então é muito engraçado porque dos géneros salta para as temáticas, às vezes até pela condução na narrativa, ou, por exemplo, no caso da Páscoa e do Natal, temos sempre a livraria cheia, ou de coelhos ou de ursos. Então, como os livros há tanto livro de coelhos e de ursos, temos que pôr os ursos todos na mesma prateleira e os coelhos todos, que a gente já não sabe o que é que há de fazer aos ursos e aos coelhos. Assim estão ali naquele sítio, pronto. São alturas do ano mega fofas, onde aparecem coelhos e ursos, não sei se já deste conta, mas aqui na livraria de vez em quando há assim uma debandada de ursos e são os animais, também há de lobos, depende. E às vezes acho que é uma maneira muito, muito engraçada de organizar a livraria. Sim, eu gosto. sim. Por exemplo, a cozinha, onde tu tens montes de livros que são de cozinha e não são de culinária. E às vezes encontras ali coisas, ou livros de vestir e despir, depende muito, ou livros de assustar, livros para acordar, livros para contar, tem muito a ver com, por isso é que nós andamos sempre a mexer nas prateleiras e a catalogação vai mexendo. Nesse acordo. Esta coisa da catalogação e de arrumar a prateleira é um assunto muito, muito, muito giro e que podia dar situações muito, muito, muito giras até para ajudar a arrumar as bibliotecas domésticas ou as próprias bibliotecas
Podia ser um tema para Mediadores de leitura. uma conversa. Exatamente, para uma próxima conversa, quem sabe? Mas isto é um tema genial. Eu, por acaso, tenho a minha... Eu gostava de ver como é que a Yara arruma os livros em casa. Ui. E como é que a arruma. Não, mas é que isto tem a ver com a nossa maneira de estar. É muito engraçado. Sim. Quase como ir à intimidade, não é? É verdade. Eu posso já, eu não vou mostrar, mas eu posso dizer que eu organizo por formatos. Estás a ver? Pela forma. Lá está, cada um tem a sua maneira própria e individual de o fazer. Ficamos sem som? Não, estamos com som. Ok. Estamos com som. Mafalda, e Não é? estamos a terminar, exato, eu gostava de Então vou saber. pegar neste, porque a Yara pegou no livro Objeto e eu vou pegar neste também. Este livro resulta de um trabalho que foi feito de uma cenografia. Eu primeiro fiz a cenografia aos objetos e o livro de cena, e depois mais tarde aparece a possibilidade de fazer este livro. É uma coleção que nós chamamos livros duros de roer, porque eles são muito duros. E a ideia é evitar um bocado os contrários, o em cima, o baixo, as cores, e pegar nos grandes textos dos grandes autores e desmembrá-los e pô-los acessíveis também para as idades, não sei se mais pequeninas, mas para todas as idades, não é? Então nós temos o poema aqui atrás, e eu vou ler, este é rápido. Havia um menino que tinha um chapéu para pôr na cabeça por causa do sol. Em vez de um gatinho, tinha um caracol. Tinha um caracol dentro do chapéu que lhe fazia cócegas no alto da cabeça. Por isso ele andava depressa, depressa, a ver se chegava à casa e tirava o caracol do chapéu, saindo de lá e caindo tal caracol. Mas afinal não havia mal, nem tê-lo nem vê-lo, porque o caracol era do cabelo. Ai, que delícia! Delícia. Esta proposta tem muito a ver com o poder ler de livro aberto, com o se poder fazer as leituras livres e ao mesmo tempo estarmos também a trabalhar a pessoa, que no fundo depois é o que menos interessa no meio desta história toda, porque há uma série de... há uma série de eventos que já aconteceram quando este livro foi aberto, quer entre pais e filhos, quer entre avós e netos, quer nos leitores. Isto é um ótimo ferramenta para apresentar a pessoa numa faculdade alunos maiores, quer dizer, isto das idades de facto tem muito que se lhe diga, mas foi um desafio muito grande fazer um projeto desta natureza. Mas o resultado ficou lindíssimo, fica reservado também. Fica reservado, está bem, está bem. O livro tem uma coisa boa, nós achávamos que sempre que o livro vem e vai para a mão dos pequenos leitores ou dos leitores, os primeiros leitores, ele nunca vai em papel, então o risco foi fazer um livro que não está plastificado, ele não tem película. Aquela película. Então há um desgaste do próprio papel, tudo se desgasta aqui. Na altura que começamos a pensar nesta coleção, procuramos várias gráficas e apareceu uma na Polónia que imprimia caixas de cartão. E então foi possível fazer o livro desta maneira, com as tintas verdes, com o papel verde, mas sem haver plástico, e o que nós queríamos era que fosse uma experiência que cheirasse a papel. Portanto, ele tem um desgaste que deriva do uso dos materiais, mas também tem esta marca do tempo, como nós temos rugas e outras coisas quaisquer. E parece bem que os livros também ganhem estas componentes ecológicas, marcas, né? E manchas. E essa componente, essa consciência da importância do plástico e do papel, neste caso a recuperação do papel, acho Sim, que é a ideia. Podem chegar ao fim e plantá-lo, não vai nascer nenhum poeta, mas nunca se sabe. Faz mal à terra. Sim. Mafalda e Yara, eu acho que está na nossa hora de terminarmos esta
esta conversa, que foi muito interessante. Eu adorei ver as imagens. Acho que não podíamos terminar sem terminarmos com imagens, porque acho que é o tema desta mesa de hoje e é o mote para a nossa conversa. Eu agradeço a vossa presença e até uma próxima, que espero que seja breve. Obrigada. Obrigada, gostei muito. Também gostei Obrigada. muito. Acho que ficávamos aqui a conversa, sei lá, Eu também horas. acho que sim. Olha, e vocês não Eu só... perceberam, mas eu estou na livraria e enquanto nós Sim, estávamos percebi. em conversa, a graça é que entrou gente, está gente, e então é muito bom porque de alguma forma também ouvem o que se passa, que é a primeira vez que me acontece. Uma coisa é ter um encontro de autores aqui, ou nós estarmos a conversar e ouvir-se esta conversa de fundo. Por isso, obrigada por virem aqui trazer esta programação de tarde aqui ao Ciminho do Monte. Estão todas convidadas, venham sempre, está bem? Tá bem. Obrigada. Fica o convite. Um beijo. Beijinho, obrigada. E Passamos saúde agora a todos. Sim, igualmente. Passamos agora para a Gulbenkian, porque temos que terminar, não é, o nosso tempo. Sim, infelizmente, porque a conversa foi muito, muito interessante. Agradecemos então aos participantes desta mesa redonda desta tarde, as ilustradoras Mafalda Milhões. Só um bocadinho, porque tenho aqui um problema no meu ecrã. Portanto, a Yara Kono, a Sara Novaes Nogueira, pela moderação deste encontro, em torno do contexto da ilustração, da função do ilustrador, que se torna num autor ou coautor ao criar novas interpretações ou novas perspectivas, tornando as obras mais interessantes e únicas. As ilustrações favorecem e desenvolvem, assim, novas formas de leitura. Queremos também agradecer aos fundadores do projeto Mapas do Confinamento, Gabriela Trindade e Nuno Gomes Garcia, e a todos os que do outro lado assistiram a esta sessão à distância, sem esquecer a nossa colega Isabel Barros. Recordamos que Mapas do Confinamento conta já com 12 edições, com a de hoje, e que todas elas se encontram disponíveis no site da Gulbenkian Paris e na página Facebook da Biblioteca. Uma vez mais, obrigada a todos. Muito boa tarde. Obrigada. Obrigada. Obrigada.